E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o assunto de hoje é as sociedades pré-colombianas na América. Quando os europeus se lançaram na corrida ultramarina, duas monarquias nacionais saíram na frente: Portugal e Espanha. Portugal chegou às novas terras na América no fim do século XV, no ano de 1500. Porém, poucos anos antes, os espanhóis já haviam chegado em outras regiões do continente e tido contato com civilizações nunca imaginadas por eles. Povos muito desenvolvidos, com grandes construções em pedra, sistema político desenvolvido, comércio, exércitos e religiões próprias. Destacaremos nesse vídeo 3 grandes civilizações do continente americano que viviam aqui antes do explorador Cristóvão Colombo chegar e por isso foram chamadas de sociedades pré-colombianas. São elas os maias, os astecas e os incas. Os maias se desenvolveram na região da Mesoamérica ou América Central, mais especificamente na península de Yucatán. Eles foram influenciados por povos que viveram antes deles, como por exemplo os olmecas, que eram famosos por construírem grandes cabeças de pedra que pesavam toneladas, e acreditem, tudo indica que eram transportadas através dos rios. Os olmecas também construíam grandes templos, e isso será algo comum quando formos falar das outras sociedades pré-colombianas. Os principais templos olmecas eram La Venta, Tres Zapotes e San Lorenzo. Não se sabe ao certo como esse povo entrou em declínio, mas sua influência nos povos que os sucederam é bastante nítida. Voltando aos maias, eles se diferenciavam politicamente dos astecas e dos incas por se organizarem em cidades-estado, cidades independentes entre si, enquanto os outros dois formavam monarquias teocráticas. Algumas cidades-estado maia eram Tikal, Palenque e Copán. Também tinham um sistema de escrita com hieróglifos e um sistema de numeração de base 20. Algo muito importante sobre esse sistema era que os maias possuíam a noção do zero, o que, matematicamente falando, representa grande avanço no conhecimento matemático, possibilitando, por exemplo, a contagem de grandes quantias e valores. Os maias também são conhecidos por sua habilidade em construir grandes calendários, como o calendário Raabe, que era um calendário solar com 18 meses de 20 dias cada e mais 5 dias livres, num total de 365, o mesmo número de dias que o calendário cristão que usamos no Brasil. Também havia o calendário Tzolk'in, o calendário cerimonial com 260 dias, divididos em meses com 20 dias cada. Ele era utilizado para gerenciar as atividades agrícolas nas estações mais quentes do ano, quando era mais favorável para se plantar. A noção de tempo dos maias se diferencia da nossa, uma vez que não compreendiam o tempo como algo linear, mas cíclico, representando os ciclos naturais. Não se sabe com certeza como os maias desapareceram. As cidades-estado foram abandonadas e as suposições consideram que os motivos podem estar ligados à invasão por outros povos, à seca e à fome. O primeiro povo a ter contato com os espanhóis na América foram os astecas, que também são chamados de mexicas, também na América Central, na região onde hoje se localiza o México. A capital do império era Tenochtitlan, uma grande cidade construída no meio de um grande lago, o Lago Texcoco. Os astecas eram um povo guerreiro e buscavam sempre dominar outros povos. Seu exército era muito temido e muitos povos aceitavam a rendição antes mesmo de haver conflitos, devido à fama desse exército. Quando dominados, esses povos passavam a pagar impostos aos astecas, que assim conseguiram acumular grandes riquezas. Quando os espanhóis chegaram, ficaram impressionados com a quantidade de ouro em posse dos astecas, o que estimulou muito a decisão de dominar esse povo.
Falando em religião, os astecas, assim como os outros povos da América, eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses. Uma prática comum era o sacrifício humano para agradá-los, onde o coração era oferecido a eles. Uma das principais divindades era Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada. Os astecas também praticavam o comércio e tinham inclusive um grande centro comercial chamado Tlatelolco, onde eram comercializados diversos produtos como pedras preciosas, pérolas e mel. Os mercadores eram chamados de pachecas. Também são os responsáveis por cultivarem o milho e o chocolate. Eles produziam uma bebida amarga chamada chocolha, feita a partir do cacau, e era uma bebida sagrada para agradar Quetzalcoatl. Em 1519, iniciou-se o processo de dominação dos astecas por parte dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis possuíam armas de fogo que tinham vantagem sobre as armas astecas, mas o elemento que mais eliminou astecas foram as doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, a varíola e até mesmo a cárie. Os astecas não possuíam anticorpos para combater essas infecções e morriam em pouco tempo. Os europeus também faziam alianças com povos inimigos dos astecas e estimulavam guerras entre eles como forma de enfraquecê-los. Um personagem importante é Malinche. Malinche foi uma indígena capturada pelos astecas e foi dada em casamento a Hernán Cortés. Ela servia de intérprete entre os dois povos e foi uma peça fundamental para a queda do rei Montezuma. Alguns ainda a tratam como o Judas do México. Descendo para a América do Sul, na região onde se encontra a Cordilheira dos Andes, e por isso também é chamada de região andina, desenvolveu-se os Incas, que também era um povo dominador e estendeu seu território graças à dominação de outros povos. Seu império se estendeu pela região onde hoje se localiza o país Peru, e sua capital era a cidade de Cusco, uma grandiosa cidade com enormes construções em pedra. Ao longo do império também era encontrado um grande lago, o Lago Titicaca, que é o maior lago navegável do mundo e de suma importância para os Incas. A sociedade inca também era politeísta e se organizava politicamente, assim como os astecas, como uma monarquia teocrática, onde o imperador, o Inca, era considerado uma divindade. Na pirâmide social, o imperador Inca vinha no topo. Logo abaixo, numa camada intermediária, temos a sua família, sacerdotes e chefes militares que pertenciam à nobreza. Mais abaixo, temos um pequeno grupo de funcionários públicos e artesãos, e na base ficava a grande parte da sociedade inca, composta por camponeses e soldados. Os camponeses se organizavam em ailus, que eram grupos familiares liderados pelo curaca. Eles cultivavam a terra de forma coletiva e também prestavam serviço nas terras do imperador. A dominação de outros povos ocorria através da guerra ou do convencimento. Os chefes dos povos dominados eram levados a Cusco e recebiam educação inca. Depois de frequentarem a escola, poderiam voltar aos seus povoados. Os incas permitiam que os seus dominados mantivessem suas formas de organização e suas crenças, mas obrigavam a todos a falar a sua língua, o Quechua, e a cultuar o deus Sol, Inti. Eles eram um povo de grandes construtores. Suas construções em pedra eram muito bem planejadas. As pedras eram perfeitamente encaixadas, tornando impossível passar uma agulha entre elas. Suas construções eram, inclusive, resistentes a terremotos. Os incas construíram um sistema de estradas de pedra com mais de 25 mil quilômetros e que duram até hoje. Também estabeleceram um sistema de correios, onde jovens corredores chamados chasques se revezavam ao levar as mensagens. Eles também serviam de espiões para que o imperador pudesse saber o que ocorria e o que as pessoas estavam dizendo em seu império.
eles não tinham um sistema de escrita ou um sistema matemático desenvolvido como o dos maias, mas possuíam uma ferramenta que possibilitava contar e controlar os estoques de alimentos chamado quipu, onde nós eram dados em tiras de couro. A ordem desses nós e os seus tipos representavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Também são famosos por cultivarem mais de 200 tipos de batatas e desenvolveram um sistema de agricultura de montanha, onde criavam terraços para aproveitar a água das chuvas. Sistema esse que vem sendo reproduzido nos dias atuais, em áreas íngremes, para facilitar a mecanização das lavouras, como as do café em Minas Gerais. Os incas também foram dizimados pelos espanhóis, nesse caso liderados por Francisco Pizarro. Uma das últimas cidades incas a serem conquistadas foi Machu Picchu, que ficava no alto das montanhas a mais de 2.400 metros de altitude. Como podemos perceber, temos muita influência desses povos na nossa cultura, como o hábito de comer chocolate, as batatas e o milho, e também como o processo de conquista que eles sofreram foi violento. Muita coisa, né? Assista esse vídeo quantas vezes precisar e muito obrigado por se inscrever. Acione também as notificações, assim você poderá assistir aos próximos vídeos. Um grande abraço, fui!